Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço. Olá, minha gente, dia 4 de maio de 2020. Nós já falamos sobre início e fim de personalidade e seguimos a nossa matéria tratando agora de capacidade. A capacidade no Código Civil ela é dividida em dois tipos, capacidade de direito e capacidade de fato. Vocês têm que ter isso em mente, tá? Então prestem atenção a essa diferença que nós vamos pontuar agora, tá? Capacidade de direito é diferente de capacidade de fato. Em que medida, professor? Me diz o que é uma, o que é outra. Então vamos lá. Anotem aí se vocês quiserem anotar. A capacidade de direito, ela diz respeito à possibilidade que o agente tem de ser titular de direitos e obrigações. Titular. Eu não estou falando que ele vai exercer sozinho esses direitos. Exemplo, um menininho de 7 anos de idade, ele herdou um apartamento do avô. Ele é proprietário desse apartamento. E por ser proprietário desse apartamento, ele vai ter direitos em relação ao apartamento, como, por exemplo, receber aluguéis desse apartamento se ele tiver alugado. E vai ter deveres, por exemplo, pagar o IPTU anual desse apartamento. Tá, mas o Rogério ele tem 7 anos de idade. Embora ele possa ser titular de direitos e obrigações, ele vai exercer esses direitos, essas obrigações que ele tem. Gente, sozinho não. Pelo amor de Deus, ele tem 7 anos de idade. Então, ele não tem capacidade de fato para, por si, exercer esses direitos que lhe são assegurados. Entende? Então, nós vamos aí depois para um segundo conceito, que é o conceito de capacidade de fato, que é o quê? Que diz respeito à possibilidade que o agente tem de exercer por si os direitos e deveres que lhe são estabelecidos por lei. Ok? Então, este é o conceito. Mas só voltando um pouquinho para a capacidade de direito, e o que é capacidade de direito, professor? Então, vamos fazer essa repetição mesmo para fixar. Capacidade de direito é a possibilidade genérica, teórica, abstrata que todas as pessoas têm para que sejam titulares de direitos e obrigações. Titulares apenas de direitos e obrigações, tá? Normalmente, então toda a pessoa tem capacidade de direito. Não existe pessoa sem capacidade de direito. Porque se você é pessoa, você, em tese, tem possibilidade de exercer, aliás, tem possibilidade de ser titular, não de exercer, perdão. Se você é pessoa, você tem possibilidade de ser titular de direitos e obrigações. E de onde você tirou isso, Rogério? Vamos lá. Artigo 2º. Não, artigo 1º, perdão. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Isto está dizendo respeito à capacidade de direito. Toda pessoa é capaz. Toda pessoa pode ser titular de direitos e obrigações. Ponto. Simples assim. Tá? Bom, mas embora toda pessoa possa ser titular de direitos e obrigações, Paulo Nader, um excelente autor de direito civil, ele apenas pontua se a capacidade de direito ela está sujeita a algum tipo de gradação. Sim, a resposta que ele nos faz apreender é que sim, é que essas pessoas elas podem ter diferentes capacidades de direito, o que não é tão normal, mas é possível. Por exemplo, entre os nacionais, né, entre os brasileiros natos, normalmente nós temos a mesma capacidade de direito. Mas se a gente comparar um brasileiro nato a um naturalizado, a um estrangeiro, nós vamos sentir uma leve diferença. Qual é essa leve diferença? Direitos políticos, por exemplo, o brasileiro naturalizado ele não vai ter os mesmos, porque ele não pode se candidatar a presidente da República, por exemplo. Tá certo? Então, quando nós falamos
sobre a capacidade de direito, ela costuma ser igual para as pessoas, mas em pequenas hipóteses ela admite alguma diferenciação, como por exemplo a diferença entre capacidade de direito de brasileiros natos e capacidade de direito de brasileiros naturalizados. Tá? Só os primeiros poderão concorrer à presidência da República. Tá? Bom, mas a capacidade de direito não nos traz tantas indagações. O que mais nos atormenta no direito civil são as discussões sobre capacidade de fato. E o que é, professor, capacidade de fato? Capacidade de fato, minha gente, ela diz respeito à possibilidade que o agente tem de exercer todos os direitos e deveres assegurados na órbita civil. Então, veja qual é a diferença enorme entre as duas, é que a capacidade de direito é a possibilidade de ser titular. A capacidade de fato é a possibilidade de exercer os direitos que lhe são assegurados. Então, voltando para o nosso exemplo do menino de 7 anos. Um menino de 7 anos, ele é proprietário, porque ele herdou, ele é proprietário de um apartamento. Ele tem possibilidade de ter direito de propriedade? Tem. Ele é proprietário? É. Ele tem direitos e deveres decorrentes disso? Tem. Beleza? Entendem isso? Agora, ele vai exercer sozinho? É ele que vai sozinho cobrar os aluguéis? É ele que vai fiscalizar o cumprimento do contrato de locação? É ele que vai sozinho lá para a Secretaria de Fazenda pagar o IPTU? Resposta, não. Ele não pode. Por quê? Porque ele não tem discernimento para isso. E aí vem uma outra palavra-chave para todos os estudos que nós fazemos sobre capacidade de fato. A capacidade de fato, ela é idealizada pelo direito civil como um aspecto vinculado ao discernimento do agente. E é por conta disso que a gente pode estabelecer uma espécie de uma régua matemática que vai de 0 a 10. Para o legislador, 0 seria a ausência de discernimento. 10 seria o discernimento que permite o sujeito praticar por si todos os negócios da vida civil. Tá? Então vamos lá. 0 seria quem não tem discernimento e, portanto, o direito civil e a nossa lei, eles tratam este indivíduo como um indivíduo absolutamente incapaz. É o que nós chamamos de incapacidade absoluta. O que é a incapacidade absoluta, Rogério? A incapacidade absoluta, ela acontece quando o sujeito não tem o necessário discernimento para a prática de atos na vida civil. Não tem discernimento para práticas de atos na vida civil. E por não ter discernimento para a prática de atos na vida civil, a lei civil o protege. E como é que a lei o protege? A lei determina que ele atue por meio de um representante. Então ele vai ser representado no exercício de direitos e deveres. Vai ser representado. Significa que outra pessoa vai agir no lugar dele, representando-o. Então esse menino de 7 anos, se ele vai alugar o apartamento, ele vai ter um representante, o pai ou a mãe, tá? Assinando um contrato em nome dele. Ele nem participa disso, ele vai estar em casa brincando lá com os brinquedos dele. Vai estar o pai e a mãe representando ele para isso. Tá? Então, aqui nós temos o fenômeno da representação. Tá? É uma pessoa agindo em nome de outra que sequer aparece, assim, ela sequer fisicamente pratica o negócio junto com o representante. Ela está lá no cantinho dela, sendo representada. Tá? Bom, isto é pensado, a representação legal neste caso, ela é pensada, a lei atribui um representante para o absolutamente incapaz. Por quê? Porque ele não tem discernimento para a prática de negócios na vida civil. Tá? Por isso que ele precisa desse representante. Bom, mas ele pode chegar, na nossa régua vai de 0 a 10, ele pode chegar lá para o 5, né? Para o nível 5, né? Entre 0 e 10. O que seria o que eu chamo de nível 5? Eu quero dizer que
ele já tem algum discernimento segundo a lei. A lei considera que ele tem algum discernimento. Então, se ele tem algum discernimento segundo a lei, ele já pode praticar alguns atos da vida civil, sendo assistido por outra pessoa. Então, ele normalmente não vai agir sozinho. Ele vai agir junto com outra pessoa, que a lei chama de assistente. Então, veja, no primeiro caso de ausência de discernimento, ele tinha um representante. Aqui, já que ele tem algum discernimento, ele vai praticar o ato, ele tem que praticar o ato, porque ele tem algum discernimento. Mas ele não pode praticar sozinho, então ele vai ser assistido. Aqui nós estamos na esfera da incapacidade relativa. Ok, minha gente? Bom, e depois, se ele chegar ao nível 10 da nossa régua, nossa escala matemática, ele já tem discernimento segundo a lei. Bom, se ele já tem discernimento segundo a lei, ele vai ser o que nós chamamos de plenamente capaz e ele vai ter que praticar os negócios e atos da vida civil sozinho. Ele vai poder exercer os negócios e atos que a lei a ele reconhece. Tá bom, gente? Entenderam isso? Então, professor Rogério faz aqui o suprassumo desse resumo. A nossa lei civil, ela diz que as pessoas elas são todas capazes do ponto de vista da capacidade do direito. Já com relação à capacidade de fato, a nossa lei civil ouve por bem dividir tudo em 3 níveis. Tá? Incapacidade absoluta, em que o sujeito não tem discernimento e, portanto, ele será representado. Incapacidade relativa, em que ele tem algum discernimento e ele será apenas assistido, ou seja, ele vai praticar o ato junto com outra pessoa. E plena capacidade, capacidade plena, em que ele aí vai poder agir sozinho para exercer seus direitos e deveres na órbita civil. Isso está na lei, professor? Está. Vejam vocês. O artigo 3º, ele fala sobre a incapacidade absoluta. O artigo 4º fala sobre a incapacidade relativa. E o artigo 5º, ele já começa a falar de capacidade plena, né? Dizendo que a menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Tá? Então, essa sequência, artigo 3º, 4º e 5º, é a sequência matemática que eu falei daquela reguinha, 0, 5 e 10. Só tem esses 3 níveis, gente. Não importa. Ah, mas ele já... A lei trata, para fins de possibilidade de agir sozinho, a lei trata o bebê com 1 dia de vida e o jovem com 15 anos e 11 meses de vida da mesma forma. Eles são absolutamente incapazes e eles terão que ser representados. E tem que ser assim, gente. A lei ela tem que fazer um corte. Você pode achar até que é um corte arbitrário, mas ela tem que fazer. Vez ou outra ela acaba fazendo revisões nisso. Ela vem leis novas e alteram essas idades. Mas o que nós temos hoje é que até 15 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas, o sujeito ele é absolutamente incapaz. Completou 16 anos, ele passa a ser relativamente incapaz. E vai ficar relativamente incapaz durante os 16 e os 17 anos. Quando completar 18 anos, ele passa a ser plenamente capaz. Ok? Então, por idade são esses 3 níveis. Tá? Mas, se vocês pegarem aqui, vocês vão ver que esse texto ele já foi muito modificado no Código Civil. Olha só, o nosso artigo 3º hoje ele só tem um caput. Ele fala assim, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Só tem uma hipótese de incapacidade absoluta no Brasil. O menor de 16 anos. Ponto. Tá? Agora, antes era diferente. Isso aqui mudou em 2015. Vejam que é uma coisa muito recente do ponto de vista do direito civil. E mudou por força dessa lei aqui, Lei 13.146, que é a lei que fala sobre o Estatuto da pessoa com deficiência. Tá? Então ele entendeu esse Estatuto da pessoa com deficiência
entendeu que o Código Civil ele era inadequado no tratamento que ele dava à incapacidade absoluta. Muito preso que o Estatuto é às ideias, aos ideais da dignidade da pessoa humana. Rogério, você concorda com o Estatuto? Não, eu não concordo com o Estatuto, mas é o que nós temos. O Estatuto, gente, ele trouxe mais dificuldades. O Estatuto ele é muito bom em todos os aspectos que ele trata, sobre políticas públicas para deficientes, sobre mobilidade, sobre inclusão, sobre vários aspectos. O Estatuto ele é uma lei avançadíssima. E eu não estou sendo irônico, eu estou sendo sincero. Eu acho que o Estatuto ele tem muitas vantagens, tá? Mas quando ele vai mexer no direito civil clássico, aí ele peca feio. A gente vai ver todos os problemas que esta alteração que o Estatuto da Pessoa com Deficiência lá acarretou para o nosso Código Civil e todos os problemas que isto importou, tá? O nosso Código Civil, gente, ele partia do raciocínio que vinha desde Roma, de que a incapacidade era um fator, né, muitas vezes orgânico na pessoa, que impunha uma proteção a essa pessoa. Então, dizer que alguém é incapaz não é, por si, um raciocínio pejorativo. Não, dizer que a pessoa é incapaz, eu estou dizendo que ela não pode praticar negócios sozinha. Ou ela vai ser representada se ela for absolutamente incapaz, ou ela vai ser assistida se ela for relativamente incapaz. Não há nada de pejorativo nisso. O que há na realidade é um espírito protetivo, é o contrário. A lei ela se preocupa com esta pessoa em virtude da situação de incapacidade por ela vivenciada. Tá? Só que o direito civil brasileiro está se perdendo muito no discurso e deixando muitas vezes o conteúdo denso de lado. A gente está muito preocupado com a linguagem. Então, assim, se vocês pegarem a exposição de motivos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, vocês vão ver que o senador Romário, um entusiasta da lei, e aí palmas para ele, porque a lei realmente ela trouxe muitos avanços. Quando ele vai falar sobre a questão da incapacidade, ele diz que a linguagem usada é draconiana, é antiga, é ultrapassada, né? E que ela merece ser alterada. Só que ele não alterou só a linguagem. Este foi o problema. Eu acho que o assessoramento na mudança do Código Civil aí não foi dos melhores. É uma crítica construtiva que eu faço. Eu acho que a lei ela foi mexida de forma equivocada. Eu acho que no afã de trazer uma linguagem mais moderna, que implicasse menos preconceito contra o incapaz, contra o deficiente, a lei ela acabou protegendo de forma incompleta essa pessoa que não tem discernimento. E só mais um detalhe. Eu falo da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas eu quero só lembrar que existem vários tipos de deficiência. Tá? Existem deficiências, por exemplo, que atingem a locomoção, mas elas não atingem o discernimento. Essas deficiências que atingem a locomoção e não atingem o discernimento, elas jamais foram parâmetro para dizer que o sujeito ele é incapaz. Então, mesmo no Código de 16, uma pessoa tetraplégica ela era plenamente capaz. Por quê? Porque a tetraplegia não afetava o seu discernimento. A questão do discernimento era mais reservado para os problemas psiquiátricos. Tá? Então, era isso. Bom, então eu vou propor para vocês a seguinte abordagem. Nós vamos ver o que dizia o Código de 2002 na sua versão original, que eu acho mais razoável, e vamos entender como ficou o Código Civil depois de 2015, na sua versão atual, que eu acho menos razoável. Tá? Então vamos lá. O Código Civil na versão original. Deixa eu pegar
Na verdade, deixa eu só adiantar, já dar uns, vou dar aqui uma avançada e dizer para vocês temos hoje, porque o que temos hoje é muito simples, né? Temos hoje é o artigo 3º nessa, só o caput. Temos um único caso de incapacidade absoluta. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Só eles. Só eles. Ah, e uma pessoa que está em coma, ela não consegue falar, ela não consegue se comunicar, ela está em coma profundo. Ela é absolutamente incapaz? Não. Por força da lei, não. Ah, e uma pessoa que teve uma paralisia cerebral severa durante o nascimento por falta de oxigenação, por uma tragédia que aconteceu no parto, e ela vive quase sem conseguir manifestar nenhum traço de vontade. Né? Ela está ali numa cama, deitadinha, coitadinha, o dia todo, e ela não consegue manifestar vontade. Ela é absolutamente incapaz pela versão atual do Código Civil? Não. Tá? E aí, gente, veja, eu não consigo entender isso. Porque se você comparar friamente uma criança saudável com 7 anos de idade, ela tem um grau cognitivo muito maior do que uma pessoa com problema psiquiátrico severo. Percebem? E eu falo isso de forma muito respeitosa, tá? Não estou aqui sendo jocoso, estou apenas sendo científico, tá? Uma criança com 7 anos de idade, ela tem mais discernimento do que uma pessoa com problema psiquiátrico severo, tá? Só que, por mim, o tratamento jurídico que eu dou a esta criança deveria ser o mesmo tratamento jurídico que eu dou à pessoa com problema psiquiátrico severo que não consegue se manifestar. Tá? Mas a lei não. Até 2015, a lei tratava os dois da mesma forma. Mas depois de 2015, não. E por essa questão mais simbólica, falar assim, eu não posso dizer que o deficiente ele é incapaz, olha que coisa, eu dizer que ele é incapaz, eu estou sendo pejorativo no tratamento dele. Ora, gente, esse raciocínio também é falacioso. Sabe por quê? Porque se isto é pejorativo para o deficiente, isso também é pejorativo para a criança. Então, se o meu medo é ser pejorativo, dizer que uma criança é absolutamente incapaz, isso é pejorativo também. Só que a lei não mudou em relação à criança. Então, até a premissa simbólica da alteração da lei, ela é equivocada. É aquela história, assim, aqui, me perdoem, se pensou em fazer um bem, mas se bagunçou o coreto. Esse bem que se pensava em ser feito, ele não foi alcançado neste aspecto. Repito, ressalvo, nos demais aspectos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, procurem no Google, leiam essa lei, vocês vão ver que é uma lei ótima, é uma lei avançada, é uma lei necessária. Agora, no que ela mexeu no Código Civil, gente, não mexam em 2000 anos de história sem uma análise sistemática muito forte. Porque as coisas, o Código, veja, o direito civil ele foi criado tijolo por tijolo. Ele veio historicamente, ele veio de baixo para cima, ele formou a sua base histórica e ele foi acrescentando tijolinho por tijolinho para chegar onde nós estamos hoje. Tá? Não puxe um tijolo lá de baixo, não mexa no tijolo lá de baixo sem ter plena convicção de que ao tirar aquele tijolo você não vai fazer com que a base desmorone. Tá certo? E me parece que foi isso que aconteceu quando eles mexeram de forma assodada, apressada, no Código Civil, no artigo 3º, por melhores, por mais nobres que tenham sido as respectivas intenções do legislador. Então, hoje em dia nós temos apenas uma hipótese de incapacidade absoluta. Qual é? O menor de 16. Quando eu falo menor de 16, só para também vocês estão no primeiro semestre, né, para vocês se acostumarem com a linguagem, menor de 16 é quem tem de 0 até 15 anos. 15 anos faltando 2 minutos para completar 16 anos. Absolutamente incapaz. Ele só passa a ser relativamente incapaz quando completa 16 anos.
A 0 hora do dia em que ele completa 16 anos, ele passa a ser relativamente incapaz. E ele segue nesse estágio de relativa incapacidade até completar 18 anos. Completou 18 anos, 0 hora do dia em que completou 18 anos, ele passa a ser plenamente capaz. Tá? E esta capacidade é civil. Tá? Ela não se confunde com a capacidade penal. E ela já foi diferente. Hoje, coincidentemente, a plena capacidade civil coincide com a maioridade penal. Tá? Mas até 2002, o sujeito ele só passava a ser plenamente capaz com 21 anos. Em 2002, a lei reduziu a plena capacidade de 21 para 18. Tá? Mas ela manteve inalteradas as outras hipóteses. Tá? Bom, então vamos ver como é que era o nosso Código Civil de 2002, na sua versão original. Ó, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Então você não vai exercer, porque você não tem discernimento. Isso aí era o código na versão original. Os menores de 16 anos, algo que persiste ainda hoje. Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Tá? Gente, aqui seriam os problemas psiquiátricos severos. Seriam 2 artigos que tratariam deles, né? Não, seria só esse mesmo. Porque os que por enfermidade ou deficiência, então ele está falando de enfermidade ou deficiência mental para abarcar qualquer problema psiquiátrico que influencie na cognição do sujeito. Tá? Desde que seja severo e desde que prive por completo o discernimento do sujeito. Ó, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. Não tem discernimento. Tá? Então, um problema psiquiátrico severo enquadrava a pessoa no inciso 2º do artigo 3º e, portanto, ela era absolutamente incapaz, o que me parecia um acerto. Tá? Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Aqui, causa transitória. Gente, olha como é que o legislador ele foi preciso. Mas também, gente, aqui só um parênteses, né? Quem trabalhou na elaboração da parte geral do Código Civil de 2002 foi o ministro Moreira Alves. E, assim, dos que eu vi tratando de direito civil, fui aluno dele, olha, era um sujeito, é um sujeito, né? Falando era porque foi na época que ele me deu aula. Na época que eu tive aula com ele, eu ficava embasbacado, abismado pelo tanto de direito que o professor Moreira Alves ele mostrava em sala conhecer. Deus dê longa vida a ele, dê muita saúde, que é uma pessoa muito especial para o direito civil brasileiro e que teve uma história muito bonita no Supremo Tribunal Federal. Né? Precisamos sempre mais de homens como o ministro Moreira Alves. Né? E foi ele o responsável pela redação da parte geral do Código Civil de 2002, o que torna o Código Civil de 2002, na sua parte geral, uma lei muito boa. Muito boa porque ela foi feita por uma pessoa que sempre conheceu muito direito civil. Um dos maiores, um dos gigantes que esse país já teve e que certamente terá ainda por muito tempo em direito civil. Tá? Bom, gente, mas feito esses parênteses, olha a precisão do nosso código aqui. Os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir sua vontade, a pessoa não pode exprimir. Ela não pode. Não é que ela está exprimindo errado, não. É que ela não pode, ela não consegue. Exemplo, o cara que está em coma. O cara que está em coma profundo, ele está lá com os aparelhos, ele consegue falar, ele não consegue nem mexer. Ele está sedado. Ele não consegue, mas isso é transitório, até ele acordar. Deus me livre, as pessoas que têm sofrido tanto com essa doença nova, né, com corona, ficam entubadas e ficam lá, muitas vezes, 3, 4 semanas lá entubadas, sedadas, sem conseguir manifestar vontade. Às vezes a vida dela toca, às vezes negócios vencem, às vezes prestações precisam ser renegociadas. A lei dizia que essa pessoa era absolutamente incapaz. Estava correta. Ela precisaria ser representada de alguma forma. Tá?
Pasmem, ela não é mais uma pessoa absolutamente incapaz, porque ela não é. O artigo, hoje, o único caso de incapacidade absoluta é o artigo 3º, o artigo 3º caput da nossa lei, que diz que os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Fora dessa hipótese, não há mais hipótese de incapacidade absoluta. Aqui também a gente pegava pessoas que não tinham uma incapacidade reconhecida, mas que às vezes elas tinham um surto muito severo, e durante um surto muito severo ela perdia completamente o discernimento, mas depois ela recuperava. Tá? Não, talvez não fosse o caso de interditá-la, porque foi um surto isolado, mas durante aquele surto isolado, diagnosticado por médicos, ela perdeu por completo o discernimento. Um porre eventual muito severo, você não vai ficar comprando coisas de bêbados que estão num grau etílico muito comprometido, muito elevado. Você não vai ficar comprando coisa dessas pessoas porque elas não demonstram discernimento para celebrar negócios. Era para esses casos que esse dispositivo servia. Percebe? E por isso que a pessoa não tinha discernimento. Os negócios praticados por elas, isso é interessante dizer, o negócio praticado pelo absolutamente incapaz é nulo. Nulo é o grau mais severo de invalidade que nós temos. É nulo, ele não pode surtir efeitos. Tá? A gente vai comparar depois, falando sobre a anulabilidade. Vamos lá tomar uma água e depois a gente fala sobre o Código Civil como ele é hoje. Tá bom? Vamos lá. Meus amigos, então, nós tínhamos falado sobre o artigo 3º na redação original. A redação nova ela é muito tranquila, porque a redação nova apenas diz que é absolutamente incapaz o menor de 16 anos. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Tá? Bom, aqui, minha gente, eu vou seguir com vocês para falar sobre o artigo 4º. Tá? O artigo 4º, ele trata sobre a incapacidade relativa. Tá? E quando falamos sobre incapacidade relativa, a gente tinha aqui a seguinte redação. Essa aqui é a redação original, tá? Que eu estou colocando aqui no formato Word, porque eu acho que ela aqui no formato Word ela não vem com aqueles rabiscos, fica mais fácil de ler. Né? Então, versão original do Código de 2002, aquela que foi idealizada pelo ministro Moreira Alves, né? Com toda a sua sapiência, né? Com toda a sua capacidade, né? De excelente civilista. Né? São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Então, aqui você já tem algum discernimento. Por você já ter algum discernimento, você já pode exercer o ato, pelo menos assistido. Você vai ter que participar desse ato. Tá? Na primeira hipótese, que era a incapacidade absoluta, o sujeito não participa da prática do negócio. Então, eu vou depois dar um exemplo para vocês, isso vai ficar mais claro. Tá? Vamos lá. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Primeiro, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Né? Já tínhamos falado sobre isso. Segundo, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, têm um discernimento reduzido. Gente, professor, quando o senhor falou sobre o artigo 3º e falou que aquele que por causa transitória não possa manifestar vontade, o senhor nos disse que isto envolvia o cara que tomou um porre muito forte, né, e acabou vendendo tudo que tinha. Sim, eu disse isso. Mas aqui, o ébrio habitual e o viciado em tóxico, eles são relativamente incapazes. Gente, isso pela redação original do Código de 2002. Né? Mas olha que lógica bem feita foi essa do ministro ao redigir o nosso Código Civil, a parte geral do nosso Código Civil. Ele pensou o seguinte, olha, o cara não é um sujeito com problemas de alcoolismo. Tá? Ele tomou um porre na vida e ao tomar aquele porre na vida, ele perdeu completamente o discernimento.
Isso é uma causa transitória que o impede de manifestar vontade. Naquele momento, ele era absolutamente incapaz. Diferente é a pessoa que todos os dias ela vai se embriagando. Então, eu mal sei quando ela está sóbria, quando ela está embriagada, em virtude, infelizmente, do problema de saúde que a acomete, que é o alcoolismo. Tá certo? Bom, mas aí o que é que a lei faz para proteger essa pessoa? Ela fala assim, olha, eu não vou poder, é maluco eu ter que ficar anulando negócio por negócio que ele faz. Eu já digo que ele é relativamente incapaz, eu já interdito ele, já digo que ele é relativamente incapaz, já dou um curador para ele. Por quê? Porque como esse cara, ele usualmente está embriagado, eu preciso que ele tenha um curador, uma pessoa que vá assisti-lo. Tá? Veja que o curador, se ele fosse do absolutamente incapaz, ele iria representá-lo. Mas como ele é o curador do... Se ele fosse o curador do absolutamente, ele iria representá-lo. Mas como ele é curador de um relativamente incapaz, ele vai assisti-lo. O que é assisti-lo? Todo o negócio jurídico, uma compra e venda de um apartamento. Que este ébrio habitual, na linguagem do código, vá fazer, precisa estar lá o curador do lado dele. Pode ser a esposa dele. Né? Ele vai estar assistido pela esposa para comprar um apartamento. Pronto. Tudo certo. Beleza? Entenderam? E qual era a ideia do código aqui? A ideia do código é o seguinte, olha, ele às vezes está embriagado, às vezes não. Quando eu digo que ele é relativamente incapaz e que ele precisa ter o assistente ao lado dele, é porque esse assistente vai garantir que ao celebrar o negócio, ele celebrou num momento de sobriedade. Só. Muito pertinente esse inciso ao dizer que as pessoas, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, que tenham que vivenciem esse problema de maneira usual, eles necessitem de um curador para assisti-los. Perfeito o código. E também as pessoas que, por deficiência mental, têm o discernimento reduzido. Veja, aqui talvez a linguagem do ponto de vista da psiquiatria não seja mais adequada, mas era mudar essa linguagem. Deficiência mental, excepcionais sem desenvolvimento completo, esses dois, ao invés de colocar o deficiente no inciso segundo, eu colocaria ele no inciso terceiro. Os deficientes mentais que têm o discernimento reduzido ou os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Tá? Eu colocaria. Mas aqui o espírito da lei é proteger as pessoas com problemas psiquiátricos que não consigam manifestar com pleno discernimento a sua vontade, mas que essas pessoas já têm algum tipo de compreensão. Isso é muito palpável em casos de pessoas com síndrome de Down, que existem várias gradações da síndrome de Down, né? Mas existem pessoas com Down que elas realmente elas se aproximam muito da plena capacidade. E se um médico dissesse, olha, esse sujeito ele tem Down, mas ele é plenamente capaz, eu não tenho conhecimento técnico para infirmar isso. Tá? Mas nós vemos pessoas com Down que são muito centradas, né? Que têm habilidades muito afloradas, muito evidentes. Né? Enfim, quem vai dizer isso é o médico. Né? Mas nós temos pessoas com Down que já têm uma dificuldade maior, né? para se manifestar. Né? De qualquer forma, eu teria um assistente aqui que auxiliaria essa pessoa na prática desses negócios. Eu não vejo mal nisso. Tá? Mas a lei ela sofreu alguma alteração e a gente vai ver. Também são relativamente incapazes pela redação original os pródigos. Pródigo é aquele sujeito que gasta tanto que a gastança dele ameaça a própria sobrevivência. A gente vai ver isso depois com mais calma. Tá? Amigos, mas então, vejam, os pródigos eles se enquadram nessa categoria que eu falei, daquele sujeito que gasta muito e ele ameaça a própria sobrevivência. E aí ele é absolutamente incapaz? Não. Ele está gastando, a ponto dele não ter o básico para sobreviver. E ele precisa de um curador para celebrar negócios de natureza patrimonial com ele. Vamos voltar a isso depois com mais calma, tá? Vamos ver agora
qual é a redação de hoje. E aí, ao tratar da redação de hoje, a gente tenta analisar tudo com mais calma, né? Com mais tranquilidade sobre cada uma dessas hipóteses. Mas o importante, eu quero que vocês vejam como era, tá certo? Entendam como era o sistema do Código de 16, ou do Código de 16, que foi reproduzido no Código de 2002 com alguns acréscimos, né? O sistema do Código de 16, que foi reproduzido no Código de 2002 com acréscimos, ele estava pautado na questão do discernimento. E o discernimento ele tinha duas variáveis. Quais eram essas variáveis? Uma delas era idade e outra era rigidez psiquiátrica, né? Ou seja, você não ter problemas psiquiátricos que ameacem o teu discernimento para a celebração de negócios jurídicos. Estas eram as duas variáveis. Tá certo que o Código de 16 ele tinha até uma linguagem muito agressiva, ele dizia que eram absolutamente incapazes os loucos de todos os gêneros. Veja, gente, era uma linguagem compatível apenas com um mundo mais ogro, né, que vivíamos no início do século XX. Dizer que uma pessoa com problema psiquiátrico é um louco de qualquer gênero, isto é um tanto agressivo, né? Aí sim eu acho que havia um problema de linguagem, né? Corrigido pela redação do Código de 2002. O Código de 2002, na sua redação original, ele traça que o parâmetro da idade, que ele repetiu o parâmetro de idade que existia no Código de 16, reduzindo um pouquinho a idade da capacidade plena, que passou a ser 18 anos, no Código de 16 era 21, né? Mas ele melhorou a abordagem que ele tinha para pessoas com problemas psiquiátricos, né? Ao dizer que se aquele problema psiquiátrico privasse a pessoa de discernimento, privasse, e aí ela teria que ser absolutamente incapaz. Se reduzisse, mas não privasse, por enfermidade ou deficiência mental, ele seria relativamente incapaz. Tá? Me parecia algo bastante sólido, né? Mas aí veio, como eu disse para vocês, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e ela deixou o nosso código com a seguinte redação: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Primeiro, os maiores de 16 e menores de 18. Até aqui nenhuma novidade. Segundo, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Vejam que na redação original de 2002 ele falava os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, bem como aqueles que por deficiência mental não puderem exprimir sua vontade. Aqui ele colocou só os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. A explicação que eu dei para a redação original vale para cá. O sujeito ele é alguém que se embriaga habitualmente, que se droga habitualmente, coitado, ele tem este problema de saúde, ele perde o discernimento para sair celebrando negócios jurídicos. As pessoas que não estejam bem intencionadas podem se valer deste problema de saúde para arrancar vantagens indevidas da pessoa que ostente este problema, né? Portanto, esse sujeito ele pode ser interditado. Aí você fala, como assim, professor, interditado? Gente, a interdição ela é uma ação judicial por meio da qual, constatando-se um problema de dificuldade de discernimento, essa pessoa ela acaba recebendo um curador, né? Na realidade, pela versão original do Código de 2002, a interdição ela serviria para quê? Para você, no primeiro ponto, declarar a incapacidade da pessoa e no segundo ponto, nomear um curador, que seria, a depender do nível de incapacidade, representante, agindo no lugar da pessoa, ou assistente, agindo junto com a pessoa, para auxiliá-la. Tá? Então, se o sujeito ele tem um problema de vício, né, ele é viciado em drogas, ou ele tem esse vício aí pela bebida alcoólica, tendo episódios muito frequentes de bebedeira, né, e perda de discernimento, ele pode ser interditado e aí se nomeia um curador. E esse curador, qual seria o grande papel do curador? O grande papel desse curador seria, toda vez que o
o ébrio habitual ou o viciado em tóxico, toda vez que ele celebrar um negócio, o curador estaria do lado dele, sendo seu assistente, assinaria junto com o ébrio habitual ou com o viciado em tóxico, para que servisse de garantia de que tudo foi feito no momento de plena lucidez. Ok? Então, serviria para isso, essa incapacidade relativa. E ele vai precisar, principalmente em atos patrimoniais, estar ao lado do relativamente incapaz para garantir a lisura dos negócios celebrados com esse viciado em tóxico ou esse ébrio habitual. Até aí, o código ele foi alterado, mas até aí tá ok. Né? Não temos críticas quanto a esses dois incisos. Mas agora, olha a bagunça que eles fizeram. Eles colocaram que é relativamente incapaz aquele que, por causa transitória ou permanente, não possa exprimir a sua vontade. Tá. Gente, então vamos lá. Pensa num cara em coma. Tá? O sujeito em coma, ele pode manifestar vontade? Não, ele não consegue manifestar vontade. O coma profundo, né? Ele não consegue manifestar vontade. Ah, mas se ele não consegue manifestar vontade, ele é o quê? Absolutamente incapaz ou relativamente incapaz? Gente, a lógica, ela aponta para uma incapacidade absoluta. O sujeito não consegue falar, não consegue manifestar vontade. A incapacidade teria que ser absoluta. Mas aí veio o legislador e jogou isso com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele alterou o Código Civil, jogando esta hipótese para uma hipótese de incapacidade relativa. Gente, isto é de um erro tão contundente, tão grave, que é difícil até de buscar adjetivos para ele. Tá? Por quê? Eu só vou fazer com que vocês pensem no absurdo da coisa. Olha só. Eu falei para vocês que a incapacidade absoluta, ela tem um problema que ela gera nulidade dos negócios celebrados pelo absolutamente incapaz. A incapacidade relativa, ela gera anulabilidade. Professor, eu estou no primeiro semestre, eu não sei a diferença de nulidade para anulabilidade. É diferença de grau. Tá? O problema mais grave que contaminar o negócio jurídico vai gerar uma nulidade. E a lei diz quais são os problemas graves que geram nulidade. Problemas que, ainda que sejam problemas, mas que sejam menos severos, a própria lei também, ela vai dizer quais são e vai dizer que eles vão gerar algo menos grave, que é chamado de anulabilidade. Tá? Vocês vão estudar isso em Direito Civil 2, mas só para vocês já entenderem um pouquinho, o nulo, ele é insanável. O nulo é nulo. Nulo eu não tenho o que fazer. Nulo é nulo. Não tenho como salvar, ele não tem como ser ratificado, não tem. Ele é nulo. Os seus efeitos deverão ser desconstituídos necessariamente. Já o anulável, olha essa terminação, olha esse sufixo, né? Anulável. Véu é o que pode ser. Anulável é o que pode ser anulado. Então, os negócios anuláveis, eles podem ser anulados, mas eles não são declarados nulos de cara. É isso. Por quê? Porque eles são contaminados por um problema mais leve, mais suave. E aí cabe ao prejudicado, já que o problema é mais leve, é mais suave, cabe ao prejudicado dizer, olha, eu quero desfazer esse negócio. Ele pode, porque o negócio é anulável. Mas se ele não quiser desfazer o negócio vai se manter. O nulo, mesmo que o sujeito fale assim, eu sei que eu fiz um negócio nulo e eu quero manter. Pode? A lei diz que não pode, porque o defeito é muito grave e ele interessa a toda a sociedade. Então, um menor com 13 anos de idade fez um contrato de compra e venda de um carro que herdou sozinho, esse negócio é nulo. Um menor de 17 anos de idade que fez um contrato de compra e venda de um carro sozinho que herdou,
este negócio é anulável. E aí, vamos lá, eles venderam os carros. Aí esse de 13 anos completou 18, né? E aí falaram, poxa, mas você vendeu sozinho, esse negócio é nulo. Aí ele fala, não, mas eu quero manter. Não pode, é nulo. Ele vai ter que fazer uma nova compra e venda, ou vai fazer uma doação, agora que tem 18 anos, mas vai fazer um novo contrato. Não vai, aquela venda é como se ela não tivesse acontecido. Ele vai ter que arrumar um outro jeito para tentar salvar o negócio. Tá? Celebrando um novo negócio jurídico. Pode ser uma doação, pode ser uma nova compra e venda, pode ser o que for. Tá? Mas aquele negócio não pode ser mantido. Tá? Agora, o de 17 anos, ele vendeu o carro com 17 anos, fez 18. E aí falaram para ele, nossa, você vendeu o carro com 18 anos, aí ele assina um documento dizendo assim, vendi o carro, desculpa, você vendeu o carro com 17 anos. Aí ele assina um documento dizendo assim, vendi com 17 e confirmo essa venda agora que tenho 18. Pode? Pode, porque o negócio era apenas anulável. Então o negócio anulável é o que pode ser desfeito, mas não necessariamente tem que ser desfeito. O negócio nulo é aquele negócio que não pode surtir efeitos. O que é que isso tem a ver com a matéria que a gente está estudando, professor? Negócios praticados pelo absolutamente incapaz são nulos. Sozinho, né? Sem estar sendo representado. Negócios praticados pelo relativamente incapaz sozinho são anuláveis. Ok? Entenderam isso? Então isso aí já mostra esse grau de diferença, né, com que a lei trata a hipótese de nulidade e anulabilidade. Agora, então deixa eu fazer alguns retoques aqui. Olha só, João e José. João tem 15 anos, José tem 16 anos. João e José. João, 15 anos, José, 16 anos. Eles têm uma dupla sertaneja. Tá? Dupla. Começou no YouTube e aí fez muito sucesso. E eles foram chamados para assinar um contrato com a empresa de televisão para apresentar um programa sertanejo. João com 15 e José com 16. Bom, aí contrato do João. Aí o pai deles é Renan. O pai deles é Renan. Beleza? Vamos lá. Aí aqui está o contrato. Contrato de João. Aqui está o local da assinatura. Aqui está o contrato de José. Tá? Olha isso. O mesmo contrato, igualzinho para os dois. Tá? Quem é que assina um, quem é que assina o outro? Tá? Vamos lá. Esse aqui é o de João. Esse aqui é o de José. É um problema prático. Tá certo? Vamos lá. Para o contrato de João ser válido, ele tem que ser representado pelo pai. Quem é o pai dele? Renan. Depois vocês dão pausa e vocês repassem essas coisas que eu estou mostrando. Então, para o João, para o contrato dele ser válido, no local da assinatura, assina Renan. E para o José? Para o José vai ter que assinar e o Renan vai ter que assinar. Este é o modelo de contrato válido que nós temos. Tá? Repetindo, aqui, João e José são filhos de Renan. João tem 15, José tem 16. João é absolutamente incapaz. José é relativamente incapaz. Então, João e José são filhos de Renan. João absolutamente incapaz com 15 anos, José relativamente incapaz com 16 anos. Formam uma dupla sertaneja e vão assinar contrato com a empresa de televisão para apresentar um programa de músicas sertanejas. Para esse contrato ser válido, quem é que tem que assinar? Para o João. Para o contrato do João ser válido, quem é que tem que assinar? Renan.
Por quê, Renan? Ele é absolutamente incapaz, ele não participa do ato. É só o seu representante legal que participa. Ah, e o José? José é relativamente incapaz. José tem, repito, José tem que participar do ato. Tá? E aí, mas ele tem que ser assistido. Por isso que tem a assinatura do José e tem a assinatura do Renan. Ok? Assistam isso com mais calma, que eu vou agora complicar este exemplo. Bom, vamos lá. Vamos supor que o contrato foi mandado por e-mail para eles, tá certo? Para que eles levassem assinado o contrato para emissora de TV. Tá? Aí na hora de levar o contrato assinado, veio o João, assinou sozinho, veio o José, assinou sozinho. Na inocência deles, eles assinaram sozinho os contratos, né? Não chamaram o pai ou a mãe para assinar junto. Vou colocar a mãe, eu coloquei só o pai, mas isso aqui valeria também se fosse um ou outro, se fosse a mãe Regina. Pode ser a assinatura de um ou do outro, tá? Não precisa ser só do Renan, só da Regina, dos dois juntos, tanto faz. Pode ser a assinatura de um ou do outro, não precisa ser a assinatura dos dois representantes juntos, tá? Então vamos lá, João assinou sozinho, José assinou sozinho. Aí chamaram o advogado da emissora. Liga para o jurídico, chama aí o doutor, sei lá, doutor Praxedes, sei lá, doutor Renan, não, Renan, qual outro nome? Vamos pensar um nome bonito. Doutor Gouveia, pronto, gostei. Então vamos chamar aí o doutor Gouveia, tá? Doutor Gouveia, ele foi lá foi chamado, aí chega lá o doutor Gouveia, o advogado da emissora, e mostram esse contrato para ele. Falam, doutor, contratamos João e José, João tem 15, José tem 16, mandamos o contrato por e-mail, o pai deles é Renan, a mãe é Regina, né? E aí? Mas eles voltaram com o contrato assinado desse jeito. O que é que você acha, doutor? Aí o doutor vai dizer, este é nulo e este anulável. Este é nulo e este é anulável. Tá certo? Então, a primeira hipótese eu mostrei uma hipótese que os contratos dos dois eram válidos, né? Que era o pai assinando sozinho aqui e o pai assinando junto aqui. Neste meu segundo exemplo, só os filhos assinaram. Este é nulo e este outro é anulável. Tá? Agora vamos mudar mais ainda o exemplo. Vamos mostrar um outro tipo de erro. Vamos lá, um outro tipo de erro. E se nós tivéssemos aqui o seguinte contrato? Agora, só a mãe assinou. Regina e Regina. Só a mãe assinou. Tá? Vamos ver o que é que acontece com cada um desses contratos. Tá? Vamos lá. Só Regina assinou. Bom, o que é que acontece com este contrato aqui? É válido. E este outro aqui? Inexistente. Professor, como é que é? Olha só, gente. Aqui, um contrato, para existir, ele tem que ter a assinatura do sujeito ou do seu representante. Tem que ter pelo menos a assinatura de um dos dois. Tá certo? Como o João ele é representado por Regina ou Renan, ela assinando aqui o contrato é válido. Agora, como a Regina assinou sozinha, ela é apenas uma assistente. Ela não é
o próprio agente. Ela não é representante. Se ela fosse representante, ela podia assinar sozinha. Mas o pai e a mãe só representam o absolutamente incapaz. Eles assistem o relativamente incapaz, mas eles representam apenas o absolutamente. Então, se ela assinou sozinho, o que é gravíssimo aqui? Está faltando a assinatura do principal. Quem é o principal? É José. José tinha que assinar esse contrato. Se ele não assinar esse contrato é inexistente. Beleza, gente? Então entenderam as três hipóteses? Eu dei uma hipótese correta, que é... Vamos transformar esse contrato na hipótese correta. Válido e válido. Ó, ele está correto agora. Ele é válido nos dois casos. A representante assinou sozinha, pode, porque ele é absolutamente incapaz. E aqui a representante assistiu o relativamente incapaz. Pode? Pode, correto. Bom, segunda hipótese. Só a mãe assinou. Neste caso, o contrato é válido para o João, porque ele não participa mesmo desse negócio, ele não tem nem que assinar, é só o representante, então é válido, está correto. Agora, para o José, o contrato é inexistente. Não tem contrato para o José. Por quê? Porque a Regina, no máximo, seria uma assistente dele. Assistente, vamos ser bem repetitivo aqui, né? Assistente assiste. Assistente não pratica o ato no lugar da pessoa. Então esse contrato ainda não existe. Por que não existe? Porque o agente que tinha que assinar, José, não assinou. Ah, então agora vamos para a última hipótese. Só os moleques assinaram. Bom, se só os moleques assinaram, João, José. Vamos lá. Deixa eu corrigir aqui. João e José. Esse aqui é nulo e esse é anulável. Então, se só os meninos assinaram, esse aqui é nulo e esse outro é anulável. Tá certo? Por quê? Porque esse aqui não podia ter assinado. E não tem como salvar. É nulo, acabou. Isso aqui vai ser, ó. E esse outro aqui? Espera o José completar 18 anos. Se ele quiser ratificar, se ele quiser salvar, ele pode. Beleza? Ou se a mãe dele depois vier e assinar ao lado, no espacinho que estava faltando, também ratifica. Tá certo? Então, gente, aqui nós temos as consequências da manifestação de vontade na hipótese de incapacidade absoluta e relativa. E eu peguei uma questão de idade, um exemplo que é bem factível, porque ele é simples da gente trabalhar. Tá? E por que eu peguei este exemplo agora? Eu peguei justamente na hora de criticar a redação nova do artigo 4º do Código Civil. Que o artigo 4º do Código Civil, hoje, ele diz que aquele que por causa transitória ou permanente não puder exprimir a sua vontade, este sujeito, ele é relativamente incapaz. E aí eu vou dar vou tratar de um problema com vocês que me parece gravíssimo. Né? E que problema é esse? Olha só, gente. Pensa no cara que está em coma. O cara que está em coma, ele precisa celebrar o negócio jurídico naquele momento, porque ele está em coma, senão o negócio vai se perder, vai ter uma série de consequências ruins, etc. Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é relativamente incapaz. São incapazes relativamente os que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a vontade. Gente, o que é que eu mostrei? Por que eu mostrei esse quadrinho aqui para vocês?
sobre o que acontece quando o relativamente incapaz não assina o contrato. Ele é apenas assistido. Ele não é representado. Tá? Então, minha gente, aqui, já que ele é apenas assistido, ele tinha que acordar, assinar o contrato e voltar a ficar em coma. Pronto, resolvido. Vocês entendem como é que isso é inexequível? Ele é relativamente incapaz, ele tem que participar do ato. Mas ele não pode participar do ato, já que ele está em coma, ele não tem como manifestar vontade. Logo, a qualificação correta para ele seria de incapacidade absoluta. Não poderia ser incapacidade relativa, não tem como. Mas a nossa lei foi alterada dessa forma. Entende? Teoricamente, as pessoas com problemas psiquiátricos, elas estão, hoje parte da doutrina força o enquadramento delas nesse inciso terceiro, dizendo que todas as pessoas com problemas psiquiátricos estão no inciso terceiro. Gente, isso é de uma agressividade, isso é um absurdo. Por quê? Porque elas continuam sendo incapazes. Se o objetivo da lei era que elas não mais fossem tratadas como incapazes, quem interpreta assim continua tratando elas como incapazes, relativamente, mas incapazes. Né? Segundo, aqui o inciso terceiro ele é uma contradição nos próprios termos, porque ele está dizendo que a pessoa não pode exprimir vontade. O relativamente incapaz consegue exprimir porque tem algum discernimento. Então, seria até um equívoco colocar esse inciso terceiro na hipótese de incapacidade relativa. Mas, enfim, foi o que fizeram. E, por fim, temos os pródigos. Né? Gente, os pródigos, eu disse para vocês, que são aqueles que gastam, né? E por gastarem tanto, eles precisam de alguém para protegê-los. Deixa eu encontrar agora aqui como é que essa proteção se dá. Olha só, capítulo da tutela e da curatela. Quem é tutor? Essa é uma boa. Gente, quando você tem uma criança, né, e ela perde os representantes legais, naturais dela, que são pai e mãe, ela precisa de alguém para tocar a educação dela. Quem vai ser este alguém? Vai ser o tutor. Então o tutor ele vai representar a criança absolutamente incapaz quando os pais não puderem mais exercer o seu poder familiar sobre essa criança. E vão assistir o relativamente incapaz quando seus pais não puderem mais ser assistentes. Então eles vão atuar no lugar dos pais, tanto na função de representante quanto na função de assistente. Tá? E o curador? O curador, o nosso código, o curador é para aquele cara que já completou 18 anos, mas ele tem um problema, algum de incapacidade, e por conta disso, ele precisa de alguém para representá-lo. Né? Veja, o artigo 1767 diz: estão sujeitos à curatela aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Né? Bom, enfim, pelo Código Civil eles seriam apenas relativamente incapazes, o que eu acho uma grande loucura. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os pródigos. Aí quando ele fala dos pródigos, ele vem e fala o seguinte, deixa eu pegar aqui, 1782, se não me engano, isso. A interdição do pródigo só o privará de sem curador emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, praticar em geral os atos que não sejam de mera administração. Ou seja, o pródigo, aquele cara que gasta tanto que a sua sobrevivência está ameaçada, ele vai ter aqui, o único problema para ele é a prática de atos de cunho patrimonial. Vender, doar, comprar, isso ele não pode. Ele vai ter que ser assistido pelo curador. Ok, minha gente? Então é isso. Próxima aula a gente continua e eu vou fazer críticas mais severas à nova redação do Código Civil e depois eu avanço para falar sobre o fim da incapacidade pela maioridade ou pela emancipação. Até lá!